Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos da MD Studio Produtora, da agência Full Service 360 em mais um podcast 360 MD com um episódio muito especial porque estamos homenageando a todas as mulheres aí no dia 8, agora em março, que é o Dia Internacional das Mulheres, e o mês inteiro nós vamos estar aqui com várias convidadas e hoje eu tenho duas muito especiais, tá? Daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu apresento essas duas grandes profissionais que estão aqui comigo. Bem, pessoal, como eu falei, que eu estava com duas pessoas maravilhosas, duas grandes profissionais, mas vocês vão ter muitas coisas legais para poder captar, entender, e nada melhor do que levar informação para vocês, informação de qualidade, conteúdo de qualidade, e para o público feminino, então, nada melhor. Eu estou aqui com a doutora Mariana, a doutora Lívia, que são duas grandes profissionais, e daqui a pouquinho elas vão falar um pouco mais sobre o que elas exercem, a sua área de atuação. Mas antes elas vão fazer a sua apresentação. Doutora Mariana, por favor. Obrigada pelo convite. Bem, sou Mariana, como você apresentou, fisioterapeuta. Atualmente eu sou especialista no tratamento de escoliose e atuo também no Pilates como forma de tratamento para esse público que tem escoliose, digamos infante juvenil, pegando um pouco de adulto também. Então hoje em dia essa é a minha área de atuação, a escoliose e também o Pilates. Doutora Lívia, sua vez agora, vamos se apresentar para o público que está aí aguardando para saber quem é essa profissional que está aqui conosco. Olá, tudo bem? É um prazer e muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Lívia, também sou fisioterapeuta, atuo exclusivamente na fisioterapia pélvica e vou começar agora como instrutora de Pilates para gestantes. Que legal. Atualmente também, eu vou iniciar com a minha clínica, sou idealizadora da CEFI, que é a Clínica de Fisioterapia Integrada de Russas. Em breve estaremos de portas abertas. Olha aí, gente, acredito que seja de primeira mão essa notícia, né? Tá saindo agora, tá tudo muito fresquinho, né? Tá bem fresquinho. O prédio lá tá em fase de acabamento. Gente, que novidade legal. Daqui a pouco vocês vão ter muitas coisas bacanas acontecendo aqui. Mas vamos lá pro que interessa, sem muitas delongas. E vamos saber o que essas duas moças, essas duas grandes profissionais exercem de fato, como é que elas atuam no dia a dia, como é que foi o início, a formação de cada uma, porque para que sirva de exemplo, né, para outras mulheres, para vocês aí, o público feminino, que está querendo engajar ou ter uma nova profissão, fazer uma faculdade, né? A gente sabe que tem o lado que exige muito, são muitos sacrifícios, né? A gente tem que abdicar de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas para chegar aonde vocês chegaram, e eu acredito que vocês ainda têm um horizonte muito vasto para conquistar, né? Porque são novas ainda, e é isso que eu acho muito interessante. Mari, como é que foi? Assim, isso chegou de repente, o encantamento pela tua área, pela tua profissão? Desde nova, né, eu já visualizava assim, sendo fisioterapeuta. Gostava muito de me comunicar e via uma forma de tratar de alguma forma as pessoas no qual eu tinha ali aquele contato. Sim. Então, já engajei logo na minha época, né, na época da massoterapia, na profissional aqui de Russas, que já dá um bom assim, um ponto de ligação para a área da físio. Então foi bem assim assertivo nesse ponto. Fui para março, né, juntamente com o ensino médio, e em seguida já embarquei logo na área da fisioterapia com esse intuito mesmo, de gerar uma qualidade de vida, proporcionar aos pacientes, pessoas, uma reabilitação interessante. Enfim, esse foi o caminho até ir conhecendo o Pilates, no qual eu trabalho o método, né? Que também fui me especializando nesse método ao intuito de reabilitar essas pessoas que tinham algum tipo de lesão ou alguma, digamos assim, alguma patologia crônica, doença crônica, com o intuito de gerar mesmo qualidade de vida. E nesse percurso, eu fui me especializando, fui fazendo cursos na área da escoliose, que, né, foi o que abriu a minha mente para esse ponto de tratamento, essa forma também de gerar uma qualidade de vida. Friso muito a qualidade de vida porque eu acho que é isso que nos faz envelhecer melhor, digamos assim. Poxa, muito importante, né? Então eu vi essa estrutura, né, escoliose, e achei interessante embarcar com o intuito realmente de proporcionar a qualidade de vida, o bem-estar, no caso das meninas / mulheres, né? Uma estética, né, interessante,
para qual conseguisse realmente ir seguindo, né? Então foi esse o ponto e até hoje tô seguindo, tô tentando, tá indo. Que legal. Eu acredito que você já tenha conquistado, eu digo assim, que o tempo passa muito rápido, né? E eu acho que você já tem uma boa estrada, um bom início de carreira. Eu acho que você já deve ter conquistado muitos bons clientes ou pacientes, né, melhor dizendo. E assim, eu acho que todo profissional que se presta tem que ter esse cuidado, esse carinho e essa forma de empatia com os seus pacientes, né? E eu acho isso muito importante. Então, para quem está nos ouvindo, fica aí o exemplo, né, de como se dá o trato profissional, porque eu acho que não é só pelo dinheiro. Eu acho que quando você trabalha com amor, quando você trabalha com paixão pelo aquilo que você exerce, eu acho que tudo se torna só um reflexo de quem você é, de como você é e de como você exerce o seu trabalho de uma forma tão primorosa. Doutora Lívia, agora chegou a sua vez e eu gostaria de entender um pouco mais a sua área, né? Você citou duas coisas muito importantes, atenção, mulheres, porque eu acho que uma coisa muito bacana e interessante hoje, que de algumas décadas para cá, a geração feminina ela tem procurado muito se cuidar, né? Eu vejo que a mulher hoje, né, porque a geração anterior, vamos dizer assim, digamos assim, ela estava muito voltada para o lar, muito voltada para a família, né, cuidar do marido. Não que essa geração hoje não faça isso, né, mas ela abriu um parênteses nessa rotina, no dia a dia, e procura se cuidar mais. Uma academia, uma boa nutrição, cuidar do corpo, a saúde mental, física, psicológica. E a doutora Lívia tem algo que vocês precisam ouvir, porque eu acho que é muito interessante. Por favor, doutora Lívia, pode falar aí do seu vasto conhecimento, da sua formação e a sua área de atuação. E por que não cuidar da saúde íntima também? Sim, perfeito, claro. Né? Mas vamos lá, né? Do início, assim, quando eu entrei na fisioterapia, agora eu fazer como a Mari. Eu sempre tive certeza que eu queria fazer a fisioterapia. Já era algo muito latente, forte. Eu nunca tive nenhuma dúvida, né? Que assim, legal. Não tinha uma outra opção pra mim, era a fisioterapia. Oh, que coisa maravilhosa. Apesar de eu não conhecer exatamente, às vezes eu via alguma coisa ou outra, assim, através da TV, mas era uma vontade. Eu nem sabia que a fisioterapia era fisioterapia, né? Se chamava esse nome, mas eu achava legal aquela profissão que tinha aquele contato, aquele cuidado, né? Aquela reabilitação. E quando eu entrei na faculdade, eu tinha muita vontade de trabalhar na parte de reabilitação mesmo, aquela parte neurológica, ortopédica. Certo. Mas, bem no início, quando eu fui olhar a grade curricular, né, do curso, eu vi uma disciplina que me chamou a atenção, que era de uroginecologia. Aí me veio a dúvida, o que a fisioterapia faz na parte ginecológica? Uma palavra, para quem não entende, se torna uma palavra gringa, é quase um inglês. Vamos traduzir? Pronto, eu fui pesquisar o que era, porque para mim também era desconhecido, legal. né? Aí a gente popularmente conhece como fisioterapia pélvica, certo. Que é a área da fisioterapia que trata, reabilita. Então, assim, eu fiquei muito curiosa, né? Porque eu fiquei pensando, mas que tipo de disfunção existe, né, no nosso corpo, na nossa região íntima, que a fisioterapia trata, que a fisioterapia reabilita, que previne, né? De que forma? Aí eu fiquei muito curiosa, né? Então, aguardei ansiosa essa cadeira chegar. E assim, quando eu cheguei nessa disciplina, eu simplesmente amei. E a minha professora, ela também era apaixonada por essa parte ginecológica. Então, assim, casou. Quando eu finalizei a faculdade, eu tive certeza que era essa pós-graduação que eu queria. Legal. É tanto que quando as pessoas ficavam sabendo, nossa, mas o que faz, né? Ah, mas será que vale a pena? Porque a maioria dos fisioterapeutas, eles trabalham na parte ortopédica, porque tem uma demanda muito grande, né? E o que muitas pessoas viam como uma barreira, porque há um tempo atrás, não existia uma fisioterapeuta pélvica aqui na cidade. Específica não, existia fisioterapeutas que ofereciam tratamento para uma determinada disfunção e fazia esse procedimento, mas fisioterapeuta pélvica mesmo, né, com pós-graduação, não tinha. Então, eu fui a primeira fisioterapeuta Campo do inédito, né? Você está abrindo aí, como se diz assim, uma fronteira que até então não existia. Isso. Então, o que as pessoas viam como barreira, eu vi uma oportunidade. Sim, lógico.
Tanto que no início, né, teve uma pessoa que tentou muito me derrubar, no sentido assim, de desestimular, mas na cidade não tem, você deveria ficar na parte da ortopedia mesmo, né? Inclusive era até profissional também da área da fisioterapia, mas assim, eu ficava, não, tudo bem, realmente a maior demanda que existe é a fisioterapia traumato-ortopédica, Sim, é a sim. neurológica, a respiratória. Mas por que não existe uma fisioterapia pélvica? Por que não? Por que não, né? É interessante, porque, veja, acho que nós vamos levar em consideração que nós temos um público... público não, vamos dizer que nós temos 85 a 75 mil habitantes em Russas, né? Não é isso? Uhum. Digamos aí que de 40% a 50% sejam mulheres. Vamos dividir aí no meio a meio. Sim. Olha só, quantas mulheres estão à mercê de não ter e agora tendo, uma profissional como você, que chega abrindo um mercado, que isso é inédito. Eu espero que as pessoas que estejam vendo esse podcast, tanto com vídeo lá no YouTube, tanto com no Spotify, quem está aí no seu carro agora nesse exato momento nos ouvindo, comece a lhe procurar, porque eu acho de suma importância a gente cuidar do corpo como um todo, né? E aí você ainda encontrou uma pedrinha no caminho querendo tirar você do seu destino, né? Mas isso que se chama obstinação. Eu gosto de gente obstinada. Assim, quando eu tenho uma dúvida, eu posso até pedir um conselho, uma opinião, mas quando eu tenho certeza, Vai eu até vou o final, vai E atrás. hoje estou aqui, né, há 5 anos. Desde o dia 5 que eu anos. iniciei na fisioterapia, eu estou especificamente na fisioterapia pélvica. Já trabalhei em outras áreas, como a dermatofuncional, mas o meu coração é da fisioterapia pélvica. Fechou. Fisioterapia pélvica Isso. é com você. Que bacana. 5 anos, né, pessoal? Eu acho que já é uma boa estrada e eu vejo muito assim. Eu sempre comento, né, com os meus, as pessoas que a gente gosta, que a gente tem uma tríade, né? São 3 pilares muito importantes. É cuidar da mente, do espírito e do corpo. Do corpo em forma geral, né? Você está trazendo ao nosso conhecimento hoje algo muito específico. E o público feminino ainda está muito carente de uma área, né, como a sua, que é bem específica. Não é? Nós sabemos que existe a ginecologia, no geral, a ginecologia. Eu aqui estou fazendo o papel do leigo, tá, pessoal? E, enfim, mas eu acredito que quanto mais se cuida, melhor, assim como a Mari acabou de falar, a qualidade de vida, a sua longevidade, né, a sua saúde fica muito melhor, né? Com certeza. E me diga uma coisa, a gente sabendo que esse anjo que veio tirar você da sua rota, né, vamos chamar de anjo, assim, anjo, né, que veio tirar você da sua rota. Eu acho que hoje, você com 5 anos, você já deve ter uma boa clientela, um público dedicado a você e você dedicado ao seu público, correto? Com certeza. Que bom, que bom. Pessoal, atenção, vai ficar aqui depois, ó, na legenda aqui embaixo, o contato das duas, tá? Para que vocês possam acessar depois. Eu vou deixar os links aí na publicação desse nosso podcast. Mari, na sua área, quais são as maiores situações que você encontra diante de algum paciente que veio assim... Escoliose acho que é uma das coisas mais intrínsecas assim para você resolver. Ou tem outra que não seja. Eu sei que você atua numa área bem vasta, mas acho que a escoliose é aquela que... A principal dificuldade, eu acho que de maneira geral para a área da fisioterapia, é entender que nós somos profissionais de primeiro contato. Sim. Não precisamos de um encaminhamento médico Sim, para poder, sim. Como eu disse, reabilitar, tratar, até mesmo solicitar algum tipo de exame. Então a gente é profissional de primeiro contato. Acredito que para todos os profissionais da FIS esse seja nossa primeira barreira, né? Vocês estão no pilotão de frente ali. Isso. Então tem... E quando vem até a gente, físio, vem já com aquela receitinha de bolo, guiado por algum médico, né? Não criticando a medicina, não isso. Mas eu acredito que é ado a ado, cada um no seu quadrado. É quase que um padrão, né? Assim, exatamente. Não tem como direcionar uma consulta cardíaca se eu não sou médico cardiologista. Sim, então não tem especialista, como, né? Não tem como um médico, digamos assim,
orientar, tratar um plano de tratamento para a área da fisioterapia, até porque nós somos profissionais, digamos assim, abertamente do movimento, da reabilitação propriamente dita. Então, principalmente essa barreira, né? O segundo ponto que acaba que influencia é a falta de comunicação entre os próprios médicos. Eu digo isso porque às vezes a gente estuda algum tipo de conteúdo específico, a gente providencia cursos, a gente investe naquilo e eles, infelizmente, né, colocam na cabeça da população que eles têm a palavra certa, que eles têm ali o veredito. E não é assim, existem outros viés, né? Existem outras formas de um tratamento, né? Eu trabalho com tratamento conservador. E o tratamento conservador é não expor o paciente a uma mesa cirúrgica. Ah, Mari, mas a cirurgia, então você está dizendo que escoliose pode ser cirúrgica? Pode, dependendo do grau. Então aí já vai acima do meu patamar, que eu não sou cirurgiã ortopédica, então não tem como eu trabalhar isso. A minha função é tentar tirá-lo o máximo dessa mesa cirúrgica, digamos assim. Resolver antes de chegar nesse nível. Antes de chegar nesse nível. Mas pode chegar? Pode chegar, né? Porque a escoliose é um mundo, a escoliose é uma caixinha de surpresa. Você tá ali tratando, e pode ser que, não é que dê errado, que pelo menos se a gente conseguir estagnar aquele grau já é um sucesso, já é uma vantagem. Da mesma forma que outro tipo de patologia pélvica, se a gente conseguir estagnar ela ali, acredito que já é um ponto bom, né? Já estou conseguindo estagnar, já estou, né? Então, para a gente que trabalha com a escoliose, tem esse desafio de alguns ortopedistas, digamos assim, de maneira geral, tentar entender que existe um tratamento mais eficaz, uma nova margem, né? Um tratamento. Por que não associar, né? Por que não associar uma coisa com a outra? Ter uma comunicação interessante, né? Entrar em contato, até porque o intuito mesmo, como eu vou falar e falo, é a qualidade de vida e fazer com que aquele paciente tenha a melhor abordagem, né? Nesse sentido. Então, acredito que essa é a principal dificuldade. E pegando o gancho que você falou, eu acredito que chegando um determinado momento onde você não pode atuar, você vai indicar um outro profissional que vai estar acima de você, correto? Com certeza. Eu vejo a importância de uma profissional como você, porque eu acho que quando chegar num determinado momento que você percebe que aquele paciente não evolui, você de antemão já vai indicar um profissional que já vai estar no nível acima e que vai trazer o resultado que o paciente precisa, não é isso? Exatamente. Entender que eu não trabalho com colete, né? Então, tem um ponto no qual se eu não trabalho com colete e eu sei que o meu paciente ele precisa daquilo, não cabe a mim. Então, eu tenho que entender e mostrar para ele, juntamente para a família, porque geralmente são pessoas de menor. Então, eu tenho que expor aquilo a ele, aquela outra ferramenta que está acima de mim. Então é isso, é tentar encaminhar e seguir os pontos, mostrar todos os viés possíveis para... Né, que quando o profissional ele tem um conceito com ele, age da forma que a doutora Mari está agindo. Então, parabéns aí pelo seu conceito, pela sua atitude. A gente precisa de bons profissionais no mercado. Isso é que é importante, né? Eu acho que a população está muito carente de bons profissionais, né? Existe o profissional e o profissional, né? E aí eu vou aqui para a doutora Lívia fazer uma pergunta bem pertinente, e aí, doutora Lívia, a senhora vai me responder, né? O que é a fisioterapia pélvica e quem é que pode fazer, como é que a mulher pode se dirigir, se existe algum sintoma, se existe algo que faça com que ela lhe procure e busque informação sobre a fisioterapia pélvica. Perfeito. Aí deixa eu lhe contar. Todo mundo pode fazer fisioterapia pélvica. E todo mundo pode precisar de fisioterapia pélvica. Sério? Homem, mulheres... Sem ter nenhuma doença aparentemente ou algo que venha a incomodar? Pronto. Vamos explicar direitinho. Olha o leigo aí mais uma vez. Aí a gente entra aí num ponto. A fisioterapia pélvica ela também trabalha com a prevenção. Então, por exemplo, da mesma forma que as mulheres fazem o exame preventivo, fazem aquele exame de rotina, por que não fazer a fisioterapia pélvica, uma consulta fisioterapêutica? Porque a gente tem o trabalho de fazer a avaliação da musculatura íntima, né? Então, assim, é uma forma de prevenir disfunções.
Quando eu explicar, vocês vão entender, né? Que bom, gente. Spoiler. Muito bem. Então, dá para poder prevenir, antes dela apresentar uma determinada disfunção, dá para prevenir, né? Para evitar que tenha, evitar que se agrave, né? E até melhorar. E quando eu falo assim de prevenção, né? As mulheres são um público que são mais aptos, digamos assim. Mas os homens também podem fazer fisioterapia, crianças também podem fazer, idosos também podem fazer, idosos. Por quê? A criança, tem muita criança que às vezes tem problema com desfraude. Então a fisioterapia pélvica ela pode ajudar nisso, né? Com tratamentos não invasivos, certo? Não é bem a minha área, né? Mas eu estudei um pouco sobre isso. Mas a fisioterapia pélvica ela atua sim, né? Com o atendimento de crianças que necessitam da fisioterapia pélvica. Ou que de repente tenha algum distúrbio neurológico, sim, sabe? Sim. Então, às vezes acontece alguma disfunção lá no trato urinário que muitas vezes necessita. Certo. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, não querendo te interromper, já te interrompendo. Uhum. Quando você me diz desfraude, eu vou dar ao leigo de novo aqui, pessoal. Quando você fala desfraude, é o momento em que a criança sai da fralda, larga a fralda. Se eu estiver falando errado, me corrija, por favor. É a exata transição? Seria isso? Isso, é porque tem uma idade específica, digamos assim, correta, para que haja naturalmente esse desfraude. Mas, às vezes, a gente encontra crianças de 10 anos, 9 anos, que ainda está usando fralda, ou que de repente ainda faz o xixi na cama, né? Sim. Ou que não consegue chegar a tempo no banheiro, Sim. né? Que faz o xixi na roupinha íntima. Então, é nessas situações, nessas circunstâncias. Certo. Normalmente, isso é avaliado assim junto com o médico, né? Que normalmente são os profissionais, pediatras, que identificam esse problema inicialmente, porque é mais comum as mães procurarem, né? Sim. Dificilmente chega nessa idade, dificilmente chega primeiramente na fisioterapia. Certo. Tá vendo, pessoal, como informação... Eu acho que informação usada com sabedoria é tudo, né? Porque às vezes a gente tenta fazer de uma forma onde a gente não tem conhecimento, não tem domínio, talvez até complique a situação, né? E aí, assim, já pegando a situação, as mulheres, aí você faz mulheres e homens, aí tanto os mais novos, meia-idades e os idosos também, né? Isso. Eu vou fazer a ilustração de um caso aqui, mas eu vou deixar você primeiro explanar o que você já ia me dizendo agora. Pronto. Aí só para contextualizar agora, né, o que é a fisioterapia pélvica, né, no fim das contas. Como eu falei lá no início, a gente tanto trabalha com a prevenção, com a avaliação, com o tratamento, né, da musculatura do assoalho pélvico, de disfunções no assoalho pélvico. Certo. Essas disfunções, elas podem ser disfunções urinárias, disfunções sexuais e disfunções coloproctológicas, que é essa parte mesmo assim dessa parte intestinal, sabe? Então a gente atua nesses três. Aí o assoalho pélvico, o que é essa musculatura do assoalho pélvico? É uma musculatura que está localizada lá na nossa região íntima, que ela tem como objetivo sustentar os nossos órgãos pélvicos. Né? No caso da mulher, a bexiga, útero, reto. E o nosso trato digestivo também, né? Também é responsável. Então, assim, esse assoalho pélvico, ele é responsável por manter as nossas funções normais, tanto da nossa função urinária, função sexual e a função intestinal também. Que interessante. Veja, eu acho muito importante quando a gente toca em determinados assuntos, porque nós sabemos que existe um determinado preconceito, existe o desconhecimento. Eu sempre digo que a internet ela chegou num momento muito bom para a humanidade, mas tem muitas coisas na internet que a gente percebe que são diquinhas, informações, ou influências, ou pessoas, ou alguém com pseudo-especialidade dando aquelas dicas absurdas, né? Porque tem gente que, enfim, acredita, cada um com a sua crença, mas eu acho que às vezes crenças erradas colocam a sua saúde em risco, né? Sim. E eu acho que a primícia é sempre você estar consultando um profissional com especialidade no assunto e que domina, de fato, né, a área que ele exerce. Exatamente. Eu estou te perguntando, a pergunta que eu ia fazer, né, antes você estava entrando na sua contextualização, suponhamos aqui, vou dar um caso.
A minha mãe, ela tá com 77 anos. Em volta e meia, ela relata que tá urinando muito na madrugada, né? Eu fiz os exames dela agora faz pouco mais de 2 dias. E fomos no cardiologista e tal, tá tudo bem, pulmãozinho, coraçãozinho e tal, mas ela relatando que sentia essa necessidade de ir ao banheiro sempre, muita frequência e muito xixi. Eu acho que eu não sei, eu não tenho que achar nada, mas eu vou lhe fazer a pergunta. Como leigo, você acha que isso é um caso para um exame, fazer um tratamento para saber se existe alguma coisa que leve a ela estar fazendo em excesso, né? Urinando em excesso? Com certeza. Qual é a idade dela? 77. 77. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente sabe que o nosso corpo, né, vai reduzindo. Sim. Então, é totalmente diferente. Um jovem, de repente, que faz uma musculação, ou mesmo que não faça, né, a gente consegue manter ali aquela massa muscular, aquela potência. Mas, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo. Então, é comum, né, em pessoas idosas, tanto que a fisioterapia pélvica, muitas pessoas acham que é só para idoso, né, e especificamente para mulheres e idosas. E não é bem assim, né, tem jovens que têm disfunções, mas as pessoas definem muito para esse público. Mas o que acontece? Nesse caso aí da sua mãe, pode ser sim uma disfunção, seria um caso a ser avaliado, porque a disfunção ela pode ocorrer por um problema local, de repente ali na musculatura, a gente leva em questão fatores de risco, vamos dizer assim. De repente, uma pessoa fumante, de fazer consumo de álcool, que teve muitas gestações, né, que já passou ali da menopausa, que às vezes faz reposição hormonal, tudo isso a gente leva em consideração, que pode sim causar algum tipo de disfunção na musculatura íntima, né, que esteja ocasionando. Mas a gente também tem que levar em consideração hábitos de vida mesmo, fator comportamental. Às vezes eu recebo casos, né, de paciente que às vezes acorda várias vezes à noite ou que perde urina à noite. E a pessoa às vezes vem assim, eu vou fazer a cirurgia porque eu perdo muito, eu acordo e não durmo direito. Mas nunca é só um diagnóstico, né? As pessoas procuram a gente como se fôssemos só um tratamento. E não, nós somos profissionais de primeiro contato. Né? Então as pessoas quando vêm, elas trazem um diagnóstico e esperam que a gente só faça um procedimento que resolva e pronto. Mas não é bem assim. A gente precisa avaliar e levar em considerações diversos fatores que podem estar influenciando. Então, por exemplo, nesse caso, a pessoa está acordando várias vezes à noite. O que está se alimentando durante a noite? Será que de repente não pode ser um alimento que esteja causando irritação na bexiga? Frutas ácidas, uma alimentação mais ácida ou com cafeína? Pode sim, algum tipo de chá também. Pode sim estar acelerando ali, gerando uma irritação, né, na bexiga, que esteja proporcionando essas várias idas ao banheiro. Ou de repente o consumo de água. O que eu já vi em consultório? Eu acordo várias vezes. Aí o que acontecia? Acordava, ia no banheiro, tomava um copo d'água, se deitava. E assim fazia isso a noite inteira. Fazia um ciclo, né? Então a gente tem que trabalhar de uma forma generalizada. Não é só olhar e dizer assim, tá perdendo urina à noite, ok, deita aqui. Não é assim. A gente faz toda uma avaliação, leva em consideração diversos contextos. E isso em todas as áreas da fisioterapia, assim, é de suma importância, né? A gente olhar o contexto no qual aquela pessoa está inserida. Isso é muito importante porque eu acho que não só o seu trato profissional, eu falei isso em relação a Mari, mas eu acho que todo bom profissional tem esse cuidado, né, em fazer uma abordagem com profundidade, tentar entender como é a rotina e a vida daquela pessoa com quem ele está fazendo os seus exames, está fazendo aí, enfim, todo esse trabalho. Eu lhe digo isso, e por experiência própria, porque uma vez, eu vou contar um exemplo, não vou citar nome por questões de ética profissional. A gente foi fazer uma consulta, né? Minha esposa sentindo muita dor, Nayane, nas costas, e fomos. Eu vou ser breve, bem rápido, mas chegamos no hospital, na emergência, muita dor, a pessoa fez o exame, foi lá na coluna, aplicou medicamento para a coluna, disse que era não sei o que lá, falou os termos, mandou receita,
tomou Buscopan, enfim. Tudo que foi dado de receita foi comprado e foi utilizado, foi aplicado. Só que essa dor só aumentava, 24 horas, 48 horas, 72 horas. O resultado foi que o problema era nos rins. Renal. É sério. Mas enfim, eu acredito que pessoas como vocês, profissionais como vocês, é que realmente, de fato, as pessoas estão precisando. Que esse primeiro contato, essa abordagem, mostra, né, não só o profissionalismo, mas realmente a importância que vocês dão ao tempo e ao conhecimento em tudo que vocês investiram para estar onde vocês estão hoje. Então, assim, só elogiar e dizer que vocês continuem trabalhando dessa forma, porque realmente existe uma carência muito grande no mercado de bons profissionais, né? Na média, que eu chamo de média, esse medíocre não é medíocre ofensivo, mas na média nós sabemos que tá cheio por aí, né? Eu sempre falo aqui, o mercado de bons copiadores está cheio. Fazedores de qualquer coisa está cheio, né? Da boca para fora todo mundo entende alguma coisa. Mas na prática, na íntegra, tá raro o profissional. Então você pode dizer assim, ó, doutor fulano de tal, doutora profissional X, ele se dedica. E aqui eu vou aproveitar a Mari, a doutora Mari, e dizer assim, doutora Mari, quais são as principais causas da escoliose? Para quem está em casa nos ouvindo agora. Como é que chega esse negócio da escoliose? Como é que chega, né? Como assim? Como aparece? Como surge? Onde vem? Pra onde vão? Não é não? Essa é a pergunta que tem a resposta de milhões, né? Atenção, atenção, vamos lá. Que rufem os tambores. Não tem uma causa específica Sério? para escoliose. Jesus. Não tem uma causa, tem infinitas possibilidades, né? Pode ser fator genético, hereditário, hormonal, no caso de meninas. Mas não está relacionado à questão postural. Não significa dizer que meu filho que passa aqui no computador jogando videogame, ou que passa o dia na escola, vai ter uma escoliose por aquilo. Não necessariamente. Ele pode ter aquela postura que julgam, né? Ah, que postura feia, um pra frente, curvadinho, não sei o quê. Com certeza é escoliose. Não, não necessariamente. O que pode acontecer é que esse indivíduo, vamos dizer assim, já tem aquela escoliose e com a exposição de várias coisas, podem agravar a questão de grau ou até mesmo a questão estética. Porque a gente tem a diferença entre grau e estética. E uma coisa influencia a outra. Certo. Mas, no resumão, não existe uma causa, não existe algo específico para aquele paciente ter uma escoliose. Até porque, já peguei caso que um paciente teve, digamos assim, entre aspas, tem uma escoliose congênita. Ou seja, na questão da gestação, na formação, ele nasceu com o pescoço torto congênito, ele foi gerado, digamos assim, com o pescoço assim torto, e com essa compensação gerou-se uma escoliose. Sim. Pai não tinha escoliose, mãe não tinha escoliose, o irmão mais novo não tinha escoliose, mas ele nasceu por questão congênita. Nossa. O pescoço influenciou e assim gerou-se duas curvaturas, que a gente chama comumente em S, né? Onde tem 2 graus de fechamento. Então, não se tem uma causa específica, porém, existe um tratamento. Ótimo. Uma luz quem tá no aí, túnel. atenção mamãe, papai, vejam bem, pessoas adultas, né, também, vejam lá. Exatamente. Sempre que puder, procure um profissional, porque você vai saber de fato quem pode cuidar de você da melhor forma possível. Exatamente. Mas de maneira geral, não se tem uma causa específica. Tem subjeções, né, digamos assim. Certo, tem pontos a ser avaliados. Certo. A fisioterapia, só cortando. A fisioterapia, eu vejo que ela trabalha muito em cima dos sintomas, né? Isso. E aproveitando já que aqui não existe corte, pode entrar e sair do jeito que quiser, fique à vontade. Eu tô aqui que, assim, é muito importante, eu peguei aqui, né, o que é mais comum, né, quais as disfunções mais comuns tratadas na fisioterapia pélvica. O que você vê no dia a dia aí, pra gente entender um pouco mais? Pronto, eu vou dividir em 3 categorias, né, como eu dei lá no início, que é a urinária, sexual e coloproctológica, que é intestinal. Começando pela urinária, a mais comum é a famosa perda de urina. Perda de urina. Lembrando que
tem pessoas que confundem a perda de urina com ir várias vezes ao banheiro. Uhum. Perda de urina é considerada, mesmo que a menor gotinha, quando você faz na roupa, Uhum. certo? Isso é uma perda de urina. De repente ela pode ser por esforço, você foi fazer uma força, pegar um peso, foi agachar, foi subir, e a sua musculatura não foi capaz de sustentar, Controlar. de controlar e vazou. Agora eu entendi o que é a perda de urina. Isso. Isso Então, é perda. Vamos lá, pessoal. Lá vai o leigo entrando de novo. Digamos que a pessoa está lá muito bem no dia a dia dela e de repente solta um pouco de urina na roupa. É isso que você chama a perda de urina? Isso, Ela é a não perda de consegue urina. conter aquilo ali Não consegue. por uma ação involuntária, sai e aí isso é chamado de perda de urina. Isso é chamado de perda de urina. Olha, para você ver o que é, né? Eu achando que a perda de urina já era ir várias vezes à noite ao banheiro e fazer xixi sem controle, né? Mas aí continue falando porque o papo tá muito bom. Mas todo mundo pensa isso. Né? No geral é, É isso, muito né? comum. Nossa. E lembrando que também é diferente. Uma coisa é algo que se torna frequente e Uhum. normalmente começa com pouco. Hoje é gotinha, às vezes as pessoas menosprezam as gotinhas. Uhum. Eu É. acredito que seja igual a escoliose. Ah, mas não é nada. Pouquinho. Só que à medida que a gente vai desenvolvendo, aquilo vai piorando, né? Sim, Vai se claro. agravando. Se agrava de acordo com a idade. Isso. Que Então, interessante. é diferente de, por exemplo, eu estar aqui com muita vontade de ir pro banheiro, né? Tá controlando. Isso. Mas aí de repente eu ri, ou então me deu aquela vontade assim que o corpo tá dizendo, tu não pode mais segurar. Uhum. E eu faço xixi Uhum. nas calças. É diferente. Uhum. Isso não significa que eu tenho uma disfunção, é porque realmente a minha Estava bexiga no já limite. estava. Isso é Pedindo diferente. socorro. Foi o extremo. Então é diferente, né? A gente tem que. Por isso que a gente tem que fazer uma avaliação para poder definir, discernir, né? Qual Isso, seria a isso. causa de se Sim. realmente é uma disfunção, se não é. Se for uma situação esporádica, se é algo que já está começando, Rotineiro. né? Está sendo rotineiro. Aí nós temos a urgência também. Uhum. Tem a urgência que, sabe aquela vontade de fazer xixi que dá, que você precisa ir ao banheiro? Uhum. Tem pessoas que têm uma urgência muito forte. E realmente, assim, vem que não dá, tem que correr para ir ao banheiro. Senão, de repente, a pessoa perdeu a urina. A gente chama de urgente-incontinência. Uhum. Olha só. Que é uma urgência que foi uma urgência tão forte que mesmo no banheiro não segurou. Não necessariamente vai ser uma incontinência urinária por esforço, porque naquele momento ela não estava exatamente fazendo um esforço. Porque Certo. realmente não conseguiu vencer aquela urgência. Certo. Aí vai pro banheiro lá. Aí, digamos que detecta-se aí o caso, feita a avaliação, e aí a pessoa passa a fazer um tratamento de fisioterapia com você, e aí chega-se a um bom resultado de ela voltar a ter um controle melhor, não é isso? Isso, volta. A maioria dos casos volta. Eu falo a maioria porque dependendo da idade, Sim. dependendo da adesão Sim. do paciente Sim. ao tratamento, Importante. né, isso é muito importante. Não Todas depositar as áreas. tudo no profissional, né? Eu sempre costumo dizer, nós somos 20%. Uhum. É pouco, né? Né? Mas é o 20% que faz a diferença. É. Faz. Eu Por quê? acredito. O paciente, ele tá com a gente em torno de 1 hora. Uhum. Uhum. Né? E muitas vezes é uma vez na semana, 2, 3 vezes na semana. Depende de cada caso, de acordo com o que Sim. o fisioterapeuta avalia. Mas e as outras 24 horas e os outros dias da semana? Né? São hábitos, Sim. é a prática do exercício em casa. Você acredita É. que até a Eu doutora acho que Mariana dedicação, faz isso foco, também, né? Tipo assim, Disciplina. A pessoa tem que ser autodisciplinar também, né? Isso, Porque- a adesão é muito importante. Muito Com importante. certeza. Bem E mesmo. baseado na disciplina, agora eu vou aqui entrando com a Mari na seguinte condição. Mari, por exemplo, crianças que eu vejo agora, a gente chegou, né, a volta às aulas, e a gente vê aí crianças com mochilas que é quase o tamanho da criança, ou o dobro do peso da criança. Eu vejo aquelas crianças menores, principalmente as menores, né? Que as mochilas são coisas... Eu me lembro que quando eu estudava, gente, eu sou da fazenda das antigas, né? Na década de 80 você ia com um caderno geralzão para tudo, de 12 matérias, um livro e tal. E aí nós chegamos aonde nós chegamos hoje, onde tem muito material. E a criança leva livros e etc. Essa mochila, o uso em excesso de peso, pode causar algum problema na coluna?
Como eu disse, né? E vem, essa questão é muito rotineira na minha Aham. prática clínica em relação a isso. Ah, com certeza, ele tem escoliose porque ele vai com aquela mochila pesada Entortando o menino. entortando o menino. E eu disse que vou comprar uma de rodinha e ele não quer aceitar. Eu trabalho Famosa. com infanto juvenil. Uhum. Então, pra, digamos, adolescente, naquela transição, Uhum. entrar no colégio com a bolsa de rodinha, meu Não. Deus, Nossa. eu tenho 5 anos de idade e tô entrando com a mochila do bebê tubarão. Aham, eita, imagina. É, da Barbie. Da Então, Barbie. não querem, não aceitam. já quer tá Principalmente tudo descolado. com a mochila só com a alça. Isso, pesando Tem só uma- do lado. Pesando 50 quilos, mas tá lá com aquela mochila. Enfim, a mochila pode causar, o peso, né, da mochila pode causar uma escoliose? Não. 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 Você se Não entorta, pode. mas não tanto, né? Isso. O que pode acontecer são compensações que a gente vê, né, no modo estético, Uhum. né? Que a Sim, gente chama sim. de, nós da área da física chama a hipercifose torácica, né? Que é aquela projeção à frente. Pra frente. E isso é diferente da questão de Sim, sim, escoliose. sim. Porém, tem um gancho aí, no sentido de que hábitos, como a doutora Deja falou, podem agravar a situação. Por exemplo, se eu tenho um grau fechando, digamos, do lado esquerdo, e aquela criança, adolescente, utiliza aquela mochila pesada Sim, também do lado esquerdo. Sim. Então, visivelmente, algo que está pesando vai... Descompensando a pessoa pra alguma situação. Exatamente. E assim vai aumentando aquele grau, fechando aquilo ali Sim. e aumentando as compensações. Então, são casos e casos a serem analisados. Certo. Hábitos fazem você se tornar uma pessoa melhor ou pior, de acordo com o contexto. Sim, tá? claro. Então, pegando um gancho também da relação à idade. Então, isso influencia também, né? Uhum. Postura, tudo isso não é muito importante. Essa questão postural, a gente já quer um pouco em desuso em relação a ter uma postura perfeita, né? Uhum. Aquela postura... não existe uma postura correta, digamos Sim. assim, de maneira geral. Por que eu digo de maneira geral? Vai muito do contexto no qual você se visualiza, Certo. né? Então, se eu não me acho interessante com aquela hipercifose, com quadril, digamos assim, pra dentro, então eu vou Uhum. trabalhar isso para que eu melhore. Sim, Não necessariamente aquela minha postura é errada. sim. Porém, vai muito de como você se vê. Então, Claro, não existe uma claro. postura, né, correta, digamos assim. No caso da escoliose também, a gente tem que Uhum. trabalhar. Tanto que eu digo para os meus pacientes eles conseguirem entender, e para os familiares também. A gente precisa entortar para um lado para desentortar o outro. Certo. Para que o corpo entenda que existe uma nova forma de se, digamos assim, se aprimorar. Sim. Que não necessariamente é aquela coisa certa, correta pro resto da vida, né? Sim, Não- claro. Enfim, então de maneira geral não. A mochila ela não vai influenciar para que você tenha escoliose. Porém, se já existiu uma escoliose ali pertinente, pode ser um agravo. Acentua em algum momento. Devido do grau e da idade. Mas é interessante porque é mais confortável. Né? O lado da escoliose. O lado Né? da escoliose é mais confortável. É muito comum. O lado da escoliose, a gente percebe em hábitos, amarrar o cadastro. Quando você pede, Fica propensa mais para um canto que para o outro. digamos que existe um grau fechando o lado esquerdo, Aham. né? Então, visivelmente, você vê que ele se dá muito bem com aquele, vamos pegar o lado esquerdo, né? Se dá visivelmente com aquele lado esquerdo. Seja botar a mochila, Aham. seja amarrar o cadastro. E quando a gente bota pro outro, é visível o desequilíbrio. Nossa. Tanto que na avaliação eu E é faço... desconfortável. É tanto que na avaliação eu faço um teste de equilíbrio, justamente para Interessante. ter essa percepção. Isso. muito Para importante. conseguir visualizar. Então é toda a questão de compensação. E o lado da escoliose, é o que eu digo, né? O lado da escoliose, que está fechando, né? É o que ela ama. Tudo que você fizer ali fechando, ela vai amar. Porém, o que é que as pessoas, pegando no gancho também, o que é que as pessoas visivelmente acham, né? Porque a gente tem escoliose, Uhum. tem um grau que fecha. Resumindo, Sim. tem um grau que fecha e tem suas compensações. As compensações a gente chama de gibosidade. Digamos que tem um fechando do lado esquerdo, do lado direito vai aparecer a compensação. Porque aqui, a coluna ela é retinha, né? É pra ser Uhum. retinha. Se ela tem um desvio, então aquela musculatura, aquela coluna vai empurrar para o outro lado. Certo. Então fica aquela parte alta, né? Que a gente chama de Certo. gibosidade. Então a gente pensa que a escoliose está ali. Mas se tem um grau fechando do lado esquerdo e a compensação do lado direito, não significa dizer que a escoliose é do lado direito, ela é Sim. do lado esquerdo. O que a gente tem que trabalhar? Abrir, diminuir esse grau e diminuir as questões estéticas, que é justamente essa gibosidade. Perfeito. Então não tem como
a gente trabalhar de maneira divisível. Porém, existe um passo a passo. O que prejudica mais, né? É o grau. Então a gente trabalha grau, depois a gente corrige a questão estética. São quantas curvaturas? São 2? Então vamos lá, trabalhar o que está mais severo e depois a gente trabalha o que está mais tranquilo. E assim a gente vai encaixando. Tem uma prioridade dentro Tem do tratamento. Tem uma prioridade dentro do tratamento, que é justamente Muito isso. importante. E vai questão de idade, enfim. E aqui eu estou diante de duas profissionais, sem dúvida nenhuma, altamente gabaritadas, vocês estão vendo aí, né? Eu aqui de leigo, né, conversando com elas. E aí a pergunta que eu quero passar aqui para a doutora Lívia é a seguinte. Doutora Lívia, como se dá uma avaliação de assoalho pélvico? A gente falando de uma forma bem didática para o público que está nos acompanhando. Porque eu sei que tem muita gente, uma massa, uma maioria, que talvez nunca tenha feito. Como é que isso é feito? Pronto, avaliação, normalmente a gente chama de avaliação, mas na verdade deveria ser chamada de consulta fisioterapêutica. Certo, né? isso. Nessa consulta nós temos a avaliação. Sim. Certo? A consulta ela começa desde uma conversa inicial, que pelo menos na minha é mais demorada do que a avaliação física especificamente. Por quê? Quando a gente lida com a parte de saúde íntima, existem muitos fatores associados, né? Assim, desde tabus, sentimento de vergonha, Preconceito, traumas, preconceitos, né? Então, é delicado, a gente tem que conhecer um pouco da pessoa, aquelas crenças, pessoas que vivem com ela, né? O que ela traz com ela. Então, começa desde uma anamnese para fazer a identificação dessa paciente, a saber os sintomas específicos, por exemplo, por que ela está buscando a fisioterapia pélvica, que aí entra na parte dos sintomas em si, do diagnóstico clínico, que muitos vêm através com o diagnóstico clínico, né? O diagnóstico médico. E após isso, a gente tem questionários específicos, tem perguntas específicas, aí vai depender. Sim. Se é uma paciente que tem uma queixa urinária, aí tem questionários, perguntas específicas. Se é uma paciente que tem disfunções sexuais, essas normalmente são mais complicadas. Talvez complicado não seja a palavra, mas é mais extensa, digamos assim, porque a gente sabe que a sexualidade tem muita coisa assim em volta, né? Então, quando a gente fala de uma disfunção sexual, muitas vezes não é só um problema no assoalho pélvico em si. Às vezes tem fatores psicológicos, tem traumas, às vezes tem algo ali familiar que trouxe, né, do próprio parceiro ou parceira. Então, a gente tem que analisar todo esse contexto. Até entrando assim na parte das disfunções, né, femininas, mais comum, a gente tem aí dor durante a relação, os pacientes apresentam dor, né, que elas podem ser classificadas como antes, durante ou após a relação, né, naquele momento. Tem pacientes, antigamente a gente chamava de vaginismo, hoje em dia a gente chama de dor genitopélvica, que é o quê? É uma impossibilidade de penetração, certo? Então, literalmente aquela musculatura, ela, por algum motivo, normalmente psicossomático, digamos assim, às vezes vem de um trauma, às vezes de uma educação, uma criação, alguma coisa que aconteceu, né, que gerou um bloqueio naquela musculatura e que simplesmente ela fica tão tensionada, sabe aquele torcicolo que a gente não consegue incomoda, que andou virar, que incomoda, que você horrível. pensa, nunca mais vou mexer o meu pescoço? Acontece lá no assoalho pélvico. Nossa. Ele literalmente, fecha, né? Como se travasse. Trava. Gera uma tensão. Gera uma tensão ao ponto de sequer, muitas vezes, um cotonete não ser possível introduzir. Né? Então, nesses casos, tem dificuldade até para fazer um exame preventivo. Algum exame que precise introduzir. Uma ginecologia, por exemplo, usar um bico de pato, né? Pode ser que se eu estiver errado, me corrija de novo. Mas é muito importante relatar esse tipo de situação, porque eu acho que a vida psicológica de muitas mulheres são afetadas por diversos fatores, né? E é muito importante a gente ressaltar isso, porque um fator psicológico pode ser um fator determinante para uma situação como essa. Né? Depois de diversas perguntas, de compreender tudo como aconteceu, nem tudo tem uma causa, mas às vezes pode ter uma junção de fatores que levou a determinada disfunção. Então, na avaliação a gente vê tudo isso, tem um cuidado. No dia da avaliação tem um exame físico também,
que aí a gente vai fazer uma palpação na região da musculatura, né? Então, por exemplo, no caso das mulheres, a gente faz sim a introdução como se fosse um exame de toque, mas ela é mais superficial. Por quê? A gente precisa avaliar como está aquela musculatura. Sabe quando a gente avalia ali a força, a potência, a resistência de um músculo, qualquer músculo do nosso corpo, no assoalho pélvico também é possível fazer essa avaliação. A gente dá o comando verbal para que a pessoa possa estar executando ou não, né? Porque até o não conseguir fazer, porque muitas mulheres desconhecem que existe uma musculatura ali, já é algum diagnóstico, né? Então a gente tem que trabalhar todo esse processo de conscientização. Então, assim, na avaliação é isso, a gente avalia os reflexos, né? Faz teste de reflexo, de repente pode ser uma paciente neurológica. Sim. Tudo tem que ser avaliado neste dia. Já em pacientes, né, como eu citei, que tem essa dor genitopélvica que impossibilita a penetração, aí a gente não conseguir já é um diagnóstico. Então a gente já entra com a fase de tratamento, o tratamento ele começa totalmente externo para depois e aos poucos introduzindo e evoluindo, né? Lembrando, cada pessoa tem uma forma de avaliação, digamos assim, né? Por exemplo, obviamente, uma criança, o fisioterapeuta que trabalha com a avaliação infantil não faz um procedimento invasivo, tem a presença dos pais, né? É totalmente diferente de Uma quando você abordagem vai... completamente diferente. Isso, quando vai abordar um adulto. Um paciente masculino, normalmente eles têm uma consciência de assoalho pélvico, é totalmente diferente de uma mulher, porque eu acredito que o homem ele é muito mais desinibido, a mulher ela é mais cercada de tabus. Sim. Então, às vezes, a musculatura do homem por si só ela já é mais potente, né? Então, assim, durante a avaliação, só em você palpar externamente a região perineal, né, sem precisar ter um contato direto, digamos assim, ou mais invasivo, a gente já consegue avaliar ali a função daquela musculatura, né, dependendo de cada caso, certo? Sim. Mas, obviamente, se é um paciente que está em estado grave, porque a gente pega situações de pós-cirúrgico também, tanto da parte intestinal como da parte pélvica, que aí no caso a mulher a gente tem a região íntima para poder avaliar. O homem já sobra a parte retal. Então é uma avaliação distinta, mas como falei, depende muito de cada caso, sabe? Assim, a gente tem que saber discernir qual o melhor tipo de avaliação, né? Para aquele público que você está tendo ali diante de você. Então é bem diferente. Bom, pessoal, como a gente estava falando aqui, é muito importante, mais do que necessário, a gente poder levar informação de qualidade, um conteúdo que realmente gere informação na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo. Nós temos o nosso videocast 360MD, o nosso podcast, que nós sabemos que vai estar aí nos melhores tocadores de áudio do mercado. E eu acho que a informação de qualidade é isso, trazer pessoas com grau de importância como vocês que estão aqui, prestando esse serviço, que eu digo que é mais do que público, é mais do que necessário. Então, gente, aproveitem para poder ter acesso e buscar estar em contato com essas duas pessoas maravilhosas, né? Mari, me diz uma coisa, doutora Mari, o grau de intimidade é tão grande que já chamo de Mari, porque ela já é sócia aqui do nosso podcast, Prata da Casa. Mas isso não quer dizer que você não esteja graduando para chegar, e a gente fica muito feliz com sua presença aqui. Muito honrado mesmo, sério. E aí, dona Mari, piscina, a famosa piscina para tratamentos de quadros de escoliose, algum problema na estrutura óssea. Como é que isso se dá? É mito? É verdade? Como é que faz isso? Ainda existe essa questão do uso da natação como forma de tratamento para a escoliose, né? Muitos ortopedistas indicam, mas a natação serve realmente como tratamento? É interessante? Vai ajustar a postura correta? Não, também não. Não. Por que não usa natação? Porque a escoliose é algo muito específico, então você tem que entender como é aquele grau para poder trabalhar em cima daquilo. Então, a natação é nada mais, nada menos que uma atividade física. É contraindicado fazer? Não, mas é uma atividade física como, por exemplo, um pilates, no qual eu atuo.
como, por exemplo, uma musculação de acordo com a faixa etária e o grau da escoliose, tá? Não é aberto para qualquer pessoa que tem escoliose. Enfim, como outras coisas, um futsal, um vôlei, é uma atividade física, né? Certo. Vamos botar assim, entendeu? Assim, então, dessa forma, não serve como tratamento, mas é muito comum a gente escutar, faz natação, principalmente quando o grau é pequeno, né? Vale salientar. Não é porque o grau é pequeno, é pouco grau, que aquilo ali não possa aumentar. Pode aumentar, de acordo com a idade. É como se fosse, gente, uma pirâmide, né? A gente vai descartando até, vai afunilando para conseguir chegar ali no parâmetro, né? Descarta se é menina ou se é menino, a idade, se ainda vai crescer muito, se vai crescer pouco, se já teve a menarca, no caso da menina, né? Que é a menstruação, até isso influencia. De antemão, meninas é mais propensa a ter escoliose do que meninos, devido a uma questão hormonal, por conta da condição hormonal, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas, de maneira geral, é isso. Serve como uma atividade física. E eu, pegando já o gancho, eu trabalho com os exercícios específicos para aquela escoliose, de acordo com aquele ponto. O que é que eu tenho que trabalhar de acordo com isso? Se eu tenho um paciente que pratica o vôlei, eu tenho que ensinar a ela, de acordo com gestos esportivo, no caso do vôlei, como cair, como sacar, para que aquela escoliose, aquele grau corretivo, a gente consiga aprimorar. Olha só. Por quê? Muito importante. Pegando o gancho da doutora Lívia. Se eu tenho um gesto ali, se eu tenho um ato de fazer aquilo, então eu tenho que aprimorar a minha rotina para aquilo, tá? Não posso proibir, não posso dizer, não vai fazer. O vôlei. Às vezes é a única oportunidade que tem para fazer alguma coisa, é o que gosta, né? Até porque eu trabalho com infanto juvenil, então hoje em dia ter uma criança, um adolescente que queira fazer uma atividade física é raro, então incentivo. Então, o que eu como profissional, eu estudo aquele movimento esportivo e vou aprimorando aqueles exercícios de acordo com a minha área. Seja pro futsal, seja enfim, dependendo da área, eu tenho que estar ali pensando e fazendo com que aquele adolescente, aquela criança encaixe. Muito bom. Tá vendo, gente, como é interessante? Uma única pergunta, o tanto de conteúdo que gera, o tanto de informação que gera, pois preste atenção, fica ligado. Se precisar voltar esse vídeo, volte quantas vezes necessárias for. Mas o que eu indico, realmente, nós vamos deixar os contatos delas aqui embaixo, da empresa onde elas trabalham, telefone profissional, os linkzinhos para vocês entrarem lá em contato, porque tem muita coisa que vocês precisam resolver na vidinha de vocês, né? Doutora, eu tô aqui, deixa eu ver aqui que eu já me desconectei aqui do que eu precisava lhe perguntar. Qual a idade que você tem, que você é uma jovem ainda, promissora profissional, qual é o maior desafio na fisioterapia pélvica que você tem hoje? Qual é o seu maior desafio no seu mercado de atuação, nesse seu momento como profissional? Certo, vamos lá. Até voltando lá no início, né, a pergunta da Mari, uma coisa que eu compartilho, que não é só da fisioterapia pélvica, mas eu acredito que de toda a fisioterapia, é a gente conseguir na verdade, é a gente precisar, não é nem conseguir, é precisar passar essa credibilidade quanto fisioterapeuta, né? É muito... Na fisioterapia pélvica, como é uma área desconhecida, muitas pessoas, às vezes eu vejo conversando assim, eu preciso fazer a cirurgia. Aí eu chego lá, né, vou ali levando a palavra da fisioterapia pélvica. Sim. Que interessante. Um tratamento conservador. Claro. Um tratamento conservador. E as pessoas tratam como uma estranheza, né? Tipo, o que é isso? Então, eu preciso explicar, fundamentar, fazer todo um contexto para que a pessoa possa entender de que realmente aquilo é benéfico, que a gente é uma profissão séria, que realmente vai ajudar um tratamento conservador. Já tive paciente que estava com cirurgia marcada, né, prevista para determinada data, mas que eu consegui reverter o caso. Que bacana. A fisioterapia, ela é capaz, né? Então, assim, eu acredito que esse é um dos maiores desafios, tanto na fisioterapia pélvica, porque é uma área desconhecida, mas da fisioterapia de forma geral. A gente tem que estar sempre se justificando, né? Por quê, pra quê, se serve. Isso. E, assim, uma coisa que eu percebi, quanto mais credibilidade esse profissional
busca apresentar, mostrar, quanto mais valor ele tem, mais ele quer repassar mesmo, para que as pessoas entendam Uhum. o valor, o Claro. que ela tem, o que ela mostra, o que ela vai te oferecer. É muito comum, às vezes a pessoa realmente trata a fisioterapia como somente um tratamento, uma conduta, porque infelizmente existem profissionais que agem desta forma. Chega o paciente, né, muitas vezes com um diagnóstico clínico, diagnóstico médico, Sim. e segue aquilo dali. Uhum. Mas eu acredito que um bom profissional, um profissional que se preza de valor, ele não vai aceitar só aquilo ali. Claro, Né? claro. A gente vai investigar. Eu, por exemplo, agora eu estou com a minha clínica, né? Eu já tenho algumas pessoas que estão em colaboração. Então, os profissionais que eu estou trazendo é justamente profissionais que tenham esse mesmo pensamento, né? Mesmo viés muito importante. Que queiram realmente apresentar e se dê, né? Não só querer apresentar, mas que se dê um valor, mostre a valorização. O que está te diferenciando ali No mercado. no mercado dos outros profissionais, né? Bacana. Às vezes a pessoa chega, é muito comum na fisioterapia, né? Pergunta os valores e encerra a questão ali, né? Uhum. Mas é porque as pessoas, a maioria, está enraizada naquela fisioterapia de conduta, de tratamento. Sim, não, você não é sim. um profissional, você é um tratamento que me passaram 20 atendimentos com Sim. você. Aham, Entendeu? isso. Então, E ali depois dos 20 acabou. É. Tchau. Isso. E aí de quem não finalizar nos 20 atendimentos. É. Né? Às vezes a pessoa espera que a gente seja um profissional receita de bolo, e nós não somos. A gente tem que realmente ter um primeiro momento, ter uma avaliação, ter todo o contato com o paciente para que a gente possa estar oferecendo ali o melhor para aquele Sim, paciente. sim. Então esse é o primeiro desafio, a primeira barreira que a gente encontra quanto fisioterapeuta. Quanto fisioterapeuta pélvica, eu vejo muito essa questão do tabu, né? Porque é algo íntimo, Uhum. muitos, principalmente o público feminino. O público masculino, por incrível que pareça, eu atendo pós-prostatectomia, né, que é procedimento cirúrgico, eles só querem saber se eles são tratados, não importa o quê, Uhum. mas eles querem ser tratados, né, que normalmente fica com incontinência urinária. Eles não querem saber de usar fralda, fogo, nada. Nossa. Eles querem ser tratados. A mulher tem muito essa questão da prioridade. Eu tenho os meus filhos, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa, eu tenho meu marido, eu tenho outros compromissos, eu tenho a estética, eu tenho minha academia. E vai deixando. E vai deixando, porque é comum normalizar essas coisas nas mulheres. Não sei porquê, mas normalizam dor, normalizam a perda de urina. Não, mas nessa idade toda mulher perde urina. Aham. Mas não é normal, nosso corpo não foi feito pra isso, né? Ah, mas é normal sentir dor, é só um lubrificante e resolve. Não é normal, nosso corpo ele foi projetado, né, Sim, para sim. certas funções, determinadas funções. Então, como que é normal, né, isso daí? Então, essa é uma outra barreira, é a gente conseguir ali mostrar ao paciente que não precisa ter vergonha. É um procedimento invasivo? É. Não vou aqui dizer que não é, porque é, né? A nossa Claro, intimidade, a gente vai passar ali, como eu falei, em torno de 1 hora ali com o paciente. Mas, apesar disso, é algo que vai resolver o teu problema. Que bom que existe, né? Eu sempre digo, olha, mas que bom que bom existe. que existe, né? Que Aqueles bom que eu pacientes estou aqui, chegam né? E diz assim, lá e vai, mais um dia, estou morrendo de vergonha. Eu digo, mas que bom que existe. É, isso, vai quebrando esse Pessoas tabu. precisassem viver Isso. com esse problema o resto da vida. Então esse é um outro desafio. Uhum. Os outros foram mais no início, né, assim, de mas é uma área, não tem público. Público tem. É Tem. vasto, é enorme o Demais, público. Mas demais. agora até as pessoas conseguirem se conscientizar, e os próprios profissionais, né? Exatamente. Aham. Isso é muito difícil receber uma indicação de um ginecologista. Normalmente as pessoas vêm pra mim através de que tem o problema, a ginecologia ou a urologia não tratou, pesquisa ali na internet e encontra, formas de tratamento, né? Aham. O Aí doutor lá Google. embaixo tem lá, É. fisioterapia pélvica, a pessoa pensa, já tentei todos os outros. Pera Falta aí, esse né? E resta esse aqui, a última Pronto, esperança. A última esperança. E tem gente que chega com uma última É. esperança mesmo. Gente, olha, eu falei do Dr. Google aqui, nada contra, até porque o Google é um banco de informação de dados vastos e a gente encontra bons Com profissionais, certeza. assim como os maus. Livrem-se dos maus. E aí você tem a condição de encontrar uma excelente profissional. Esse canal vai estar sempre aberto para vocês, para divulgar o trabalho de vocês, levar informação. Atenção mulheres, Dia das Mulheres. Está sendo feito aí
uma explanação de duas grandes profissionais aqui em Russas. Nós tivemos assim uma conversa super legal, super top. Nós falamos sobre muitos assuntos, mas eu sei que ainda é muito pouco diante do papo relevante, diante das informações, conteúdos de valor sérios para que vocês, mulheres, homens, crianças também, possam ter acesso a essas duas profissionais. Como eu disse, nós vamos deixar aqui os contatos no rodapé. Vocês vão ver aqui, ó, no vídeo, no final do vídeo, e links, telefones, mas eu vou pedir aqui a doutora Mariana para deixar suas considerações finais. Em seguida, a doutora Lívia. Nós vamos ter a oportunidade de um outro, se assim vocês quiserem, um outro podcast, porque eu sei que vai ter aí uma aceitação pelo público de forma geral, que nos assiste. Então, por favor, doutora Mariana, deixe suas considerações finais. E me dê uma mensagem para as mulheres também, por favor, que estão aí nos ouvindo nesse momento, né? Eu acho que o principal ponto para todas as atuações da fisioterapia é a população conseguir visualizar a gente como profissional mesmo, né? Dar aquele respaldo, dar aquela credibilidade e ver na gente uma oportunidade de melhora, não focar somente na parte da atuação médica, não que seja raro, Sim. mas enfim, não só na parte farmacológica, que a gente vê muito, mas o intuito é esse, é ver uma nova abordagem, dar uma credibilidade. Para as mulheres é o básico e simples, né? A gente foi ensinada a não desistir, e sim persistir, né? Perfeito. Então, acho que é isso, como a minha amiga aqui, né? Minha amiga, companheira de profissão, é isso, é não desistir e sim persistir. E não tem como, não podemos parar, não podemos regredir, né? Podemos até parar um pouco, porém, tentamos avançar. Show. E a mensagem é essa. Vamos seguir, é isso. Quebrando tudo. Não, muito bem. Eu gosto dessa bravura. Então, doutora Lívia, agora chegou a sua vez. Chegando a vez. Então, façam das palavras da doutora Mariana minha, né? Eu espero um futuro melhor quanto fisioterapeuta, para que a gente tenha essa credibilidade, para que as pessoas possam realmente nos olhar como profissionais de primeiro contato que somos, né? E principalmente na minha área, eu desejo que um dia esses tabus, essas vergonhas, né? Esse receio mesmo, um dia eles possam deixar de existir, né? Que as pessoas possam buscar tratamentos que são realmente benéficos para elas, né? Tratamento ali baseado em evidência, com menos, que seja menos invasivo possível, digamos assim, né? Que dá pra gente iniciar desde a prevenção, né? Antes de tudo se agravar, digamos assim. Perfeito. E para as mulheres, né? Não desista. Muito bem. Esse é o principal, assim, como eu falei lá no início, obviamente eu não me deixo abalar por essas coisas, mas em algum momento já tentaram sim colocar barreiras naquilo que eu queria, mas eu me mantive firme, com fé em Deus e esperançosa de que as coisas vão sim melhorar, que as coisas vão dar certo. Às vezes a gente precisa parar, respirar um pouco, mas a gente só não pode desistir. As pausas, elas são necessárias. Né? E principalmente para as mulheres, né? Principalmente mulheres que têm algum tipo de disfunção, você não está sozinha, você tem com quem contar. Muito bem. Gente, que legal, que mensagem bonita dessas duas maravilhosas doutoras, que são pessoas extremamente responsáveis, são dedicadas, você percebe a paixão pela profissão, cada uma dentro da sua área, são parceiras de trabalho. Qual o nome da sua clínica? Vamos falar do nome da sua clínica, por favor? É CEFI, Clínica de Fisioterapia Integrada de Russas. Olha que chique, né? Que massa! E eu acredito, já está funcionando ou vai ainda entrar? Nós vamos iniciar nesse mês. Que legal, gente. Olha, prestem bem atenção. CEPIR, né? CEFI. A clínica vai funcionar dentro em breve, ainda neste mês de março. E se Deus quiser, eu sei que Ele está querendo, porque já está na fase de finalização, imagina. Eu acredito que vocês, depois dessa fala muito importante dela, da doutora Lívia, da doutora Mari, vocês tenham acesso a mais informações, até porque já de antemão estou estendendo o convite para os próximos episódios de podcast. Obrigada. Tá certo? Nós aqui ficamos muito honrados pela participação de vocês.
Vocês que estão aí do outro lado nos vendo e nos ouvindo, entendam que esse é o intuito do nosso podcast 360MD. Levar informação, conteúdo de qualidade e fazer com que você torne-se um ouvinte, assim, assistindo todos esses episódios. Elas vão estar aqui esclarecendo mais. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, deixa aqui embaixo que a gente, se não souber responder, obviamente, a gente vai estudar, entender um pouco mais do assunto. Se for direcionado a elas, podem fazer também, que a gente passa o link e elas vão responder para vocês também, porque os contatos vão estar aqui embaixo. Ok, pessoal? Então, assim, deixando aqui o nosso abraço. Mais uma vez, muito feliz, muito honrado pela participação de vocês no nosso podcast. Voltem mais vezes, tá certo? Esse foi só o esquenta de uma jornada de novos episódios que estão vindo por aí. Vocês vão participar deles com certeza, eu acredito, né? Muito bem. Gente, um abraço e a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo podcast 360MD. Tchau.